Olá, nono ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo hoje, certo? Vamos falar hoje sobre recuperação de áreas degradadas, ok? Está lá no nosso módulo, na página 58. Então, são consideradas áreas degradadas os locais cujo ecossistema natural ele foi alterado de alguma maneira, que vai dificultar o crescimento e o desenvolvimento dos seres vivos. E essa degradação, ela pode ser decorrente de causas naturais, né, como erupções vulcânicas, tempestades, formação de furacões, né, por meio das tempestades, tsunamis, terremotos ou também por atividades humanas, como a mineração, desmatamento, as queimadas e deposição de resíduos no solo ou na água, né? A degradação, ela é provocada tanto por causas naturais quanto por atividades humanas. Elas podem fazer com que ocorram mudanças na composição do solo e da água ou destruir a vegetação e deixar animais sem alimento e abrigo. No entanto, as alterações causadas pelos fenômenos climáticos, a degradação ocorre rapidamente de forma drástica. Já as alterações que são provocadas por atividades humanas, elas podem ocorrer tanto rápida ou lentamente, como no caso da deposição de pequenas porções de resíduos no ambiente durante muito tempo. Então, a degradação, ela sendo provocada pela ação humana, ela pode acontecer lentamente, né? E já quando ela ocorre de causas naturais, né? Ela pode ser muito, mas muito rápida para poder o solo ele ser degradado. Ok? Com o passar do tempo, as áreas degradadas elas podem se recuperar de forma natural, mas elas demorariam décadas, dependendo do caso, até centenas de anos para se estabelecer, de modo semelhante ao que eles eram antigamente, né? O processo pelo qual essa degradação ela é revertida de forma natural, que é denominada de sucessão ecológica. Isso ocorre por meio de eventos lentos e gradativos. Os seres voltam a habitar a área degradada e se forma-se um novo ecossistema. A sucessão ecológica ela ocorre em 3 etapas. Em cada uma delas, grupos diferentes de seres vivos, eles interlacam-se com o passar dos anos, ocorre o restabelecimento de toda a área, né? A primeira etapa é denominada de pioneira, né? Está dando início. O terreno está totalmente degradado. Os primeiros seres vivos que conseguem se estabelecer e se desenvolver no solo, além dos micro-organismos, são os líquens, né? Como são associados entre fungos e algas, eles conseguem absorver a umidade do ar e manter-se por meio de alimentos produzidos pela fotossíntese das águas, né? Os líquens, eles vão liberando substâncias ácidas que vão ajudar a fragmentar o solo e a fornecer nutrientes para o ambiente. Com o tempo, isso possibilita o crescimento de novas plantas pequenas que protegem o solo e contribuem para o acúmulo de nutrientes e matéria orgânica, caracterizando-se a segunda etapa, que é chamada de sere, né? Quando ocorre o crescimento de gramíneos e pequenos arbustos, o solo já apresenta condições para a germinação de sementes de árvores de meio porte. Então, além de contribuir para o aumento de nutrientes no solo pela decomposição das folhas que caem de suas copas, essas árvores elas proporcionam maior sobreamento, o que vai mantendo o solo com mais umidade, né? Nessa fase, espécies de animais eles também retornam para a área que oferece mais alternativas de abrigo e alimentação. Passando mais algum tempo, surgem as árvores de grande porte. E com isso, a vegetação e a fauna ela vai se restabelecendo, atingindo então a comunidade clímax, que é a terceira e a última etapa da sucessão ecológica, né? A recuperação de uma área com base na sucessão ecológica, ela pode levar muitos anos,
né? Vai depender do tipo de degradação e do tamanho da área a ser restabelecido. Além disso, outros eventos eles podem ocorrer nesse tempo e dificultar ainda mais a recuperação. Desse modo, os estudos de ecologia avançaram, proporcionando alternativas para a aceleração desse processo de recuperação e acompanhá-lo com medidas que facilitem o restabelecimento das espécies de plantas e animais, vão buscando recompor parte do que já foi perdido. Então, as áreas que realizam esses estudos e proporcionam tais alternativas, ela é denominada de ecologia da restauração, né? Quando se fala assim em recuperação de áreas degradadas, o objetivo não é fazer essas áreas voltarem a serem como elas eram, né? Pois isso é algo muito difícil a se conseguir, mas de restabelecer as condições ambientais que possibilitam a vida e o aumento da biodiversidade. Em locais onde é feito o reflorestamento, por exemplo, é importante buscar espécies que já viviam nessas áreas anteriormente, porém, outras espécies serão capazes de restabelecer, modificando a paisagem original. Mesmo com o uso de técnicas específicas, a recuperação de uma área degradada não é imediata. Ela precisa ser desenvolvida e acompanhada durante muitos anos. Entretanto, esse tempo acaba sendo menor que aquele observado durante a sucessão ecológica natural. Existem diferentes técnicas de restauração para cada caso e tipo de área degradada. Entre elas estão a biorremediação e o incremento biológico, que utilizam o organismo para restabelecer o ecossistema, né? A biorremediação, ela é também denominada de remediação biológica. Ela é uma técnica de restauração utilizada para reduzir ou retirar indivíduos tóxicos de áreas afetadas por poluentes. Por meio dessa técnica, são inseridos no ambiente bactérias, fungos ou plantas que absorvem substâncias contaminadas do solo e da água, utilizando-as e devolvendo para o ambiente outras substâncias não tóxicas, né? Temos também a incrementação biológica, né? Que é uma técnica que utiliza diferentes espécies de seres vivos para inserir nutrientes essenciais no solo em uma área degradada. Isso possibilita que diferentes espécies de vegetação, animais, fungos e micro-organismos, eles possam se restabelecer, né? Temos aí outras técnicas de recuperação de áreas degradadas, né? Anteriormente, as técnicas anteriores, elas são as mais comuns para a recuperação de áreas degradadas, né? Contudo, existem outras técnicas que são mais simples, porém muito efetivas e importantes, tais como o controle de espécies invasoras numa área de recuperação, o plantio de mudas de árvores e outros tipos de vegetais de acordo com o ecossistema do ambiente degradado para proteger o solo da chuva e dos raios solares, semeadura de diferentes espécies vegetais, plantio de árvores frutíferas para atração de animais silvestres, utilização de materiais orgânicos como palhas de vegetais ou estercos animais para a proteção do solo e o aumento de seus níveis de nutrientes, né? E vamos falar um pouquinho a respeito da solução para os problemas ambientais, né? Vocês estudaram que as principais ameaças à biodiversidade da Terra também viu que elas são os principais problemas ambientais da atualidade. Isso porque essas ameaças elas podem geralmente levar o ecossistema ao colapso, extinguindo espécies e causando efeitos negativos nas condições ambientais. Então, a solução desses problemas garantirá a sobrevivência dessa e das próximas gerações, e dependendo
tanto de ações governamentais quanto de ações individuais. Vamos conhecer os principais problemas ambientais e algumas maneiras de estar evitando, certo? Vamos falar a respeito da poluição do ar e mudanças climáticas, né? A poluição do ar ela é causada pela emissão de gases provenientes, principalmente da queima de combustíveis fósseis, queimadas e liberação de gases por indústrias e rebanhos bovinos. Isso aumenta o calor retido na Terra e, consequentemente, altera a temperatura média do planeta, levando ao aquecimento global. Então, esse aquecimento afeta os ciclos climáticos, desestabilizando os regimes de chuvas e causando impactos nos ecossistemas. A maneira de controlar esse problema ambiental deve estar relacionada a medidas para reduzir o uso de combustíveis fósseis, reflorestar áreas desmatadas, fiscalizar e impedir as queimadas e alterar processos industriais que liberem gases na atmosfera, né? Em relação à degradação do solo, né? A exploração excessiva do solo, tanto utilizado para a agricultura e para a pastagem, ela sem os cuidados necessários para conservar suas características, seus nutrientes, causa o esgotamento desses recursos. Com o passar do tempo, o solo ele pode sofrer erosão pela ação do vento e da chuva ou processo de desertificação, causando quando dificilmente ele poderá ser recuperado. Existem inúmeras técnicas para evitar a degradação dos solos, como alternância de culturas para o plantio e as formas de preparação do terreno, vai evitar as erosões, né? A alimentação das pessoas, ela depende da conservação dos solos. Portanto, isso é um recurso que necessita de muito cuidado, né? Já em relação ao desmatamento, desmatamento ele reduz as áreas de vegetação do ecossistema, principalmente no caso das florestas, que levando à perda de habitats e, consequentemente, da biodiversidade. Com menos cobertura vegetal, a formação de chuvas fica comprometida, ocorrem alterações no clima e no carbono presente no gás carbônico, que deveriam ficar acumulados nas plantas, liberado na atmosfera, né? Para evitar o desmatamento, é importante buscar um desenvolvimento sustentável em que a produção de alimentos seja em equilíbrio com as áreas de conservação ambiental. Isso pode ser feito por meio de conservação e da recuperação das áreas florestais, assim como de outros ecossistemas, tomando medidas de reparação de áreas degradadas e investindo em fiscalização. Além disso, é importante firmar acordos internacionais e governamentais buscando a proteção e a manutenção das unidades de conservação, né? Também temos aí a produção de energia, né? Que a produção de energia elétrica ela é essencial para o funcionamento das cidades. E a demanda por essa energia tem sido cada vez maior. Entretanto, dependendo de sua origem, a geração de energia elétrica ela pode ter maiores ou menores impactos ambientais. No Brasil, né, a energia elétrica ela é produzida principalmente em usinas hidrelétricas que utilizam a força da água para gerar energia. Para isso, é necessário fazer uma grande construção com turbinas e um grande lago para acumular água. Esse é o maior problema das usinas hidrelétricas, porque a represa acaba inundando áreas que são povoadas por diversos seres vivos que perdem seu habitat ou muitas vezes são separados geograficamente. Por isso, antes de as usinas hidrelétricas serem construídas, são necessários muitos estudos a respeito dos impactos causados tanto ao ambiente
quanto à população que vive nessas áreas, né? Existem outras alternativas de gerar energia elétrica que causam menores danos ambientais, como é o caso da energia solar, né, que ela é captada pela luz do sol, e da energia eólica, que utiliza a força do vento, né? Essas duas modalidades de energia, ela tem um impacto ambiental bem menor, ainda mais quando comparamos a outras modalidades de obtenção de energia e são alternativas sustentáveis. Vamos falar um pouquinho a respeito do ambiente das políticas públicas, né? Além das ações individuais, as ações coletivas e globais, ela tem papel primordial na prevenção dos problemas ambientais e na implementação de ações de desenvolvimento sustentável e na manutenção da biodiversidade. Então, essas ações coletivas, elas são possíveis por meio de políticas públicas, que é um conjunto de ações e programas estabelecidos pelos governos para assegurar os direitos e o bem-estar da população. Entre as políticas públicas estão o direito de viver em um ambiente saudável e limpo, que possibilite uma boa qualidade de vida. Assim, as políticas públicas ambientais têm a função de estabelecer um modo de desenvolvimento que garante a vida na atualidade, sem destruir os recursos ao longo prazo, buscando garantir qualidade de vida também para as próximas gerações. Por isso, são necessárias algumas medidas, tais como a implementação do uso de energia menos poluente, como a eólica e a solar, no lugar das fontes de energias poluidoras, reduzir a emissão de gases poluentes pelas indústrias, delimitar as áreas que podem ser utilizadas para a agricultura e a pecuária a fim de conservar a biodiversidade, estabelecer períodos de pesca respeitando o ciclo de reprodução das espécies, proibir a caça de animais silvestres ou o transporte deles do Brasil para o exterior, criar e aplicar leis para proteger os mananciais, mantendo as reservas de água, criar e manter as unidades de conservação da natureza, destinar corretamente os resíduos, estabelecendo programas de reciclagem. Algumas dessas políticas resultam de acordos que são estabelecidos em todos os países do mundo. Isso porque, mesmo que sejam locais, os problemas ambientais, eles contribuem para ampliar problemas globais que interferem na vida de todos os seres humanos. Um exemplo é a questão das mudanças climáticas, decorrentes da destruição dos ecossistemas, do excesso de liberação de gases poluentes na atmosfera, agravando o efeito estufa e levando ao aquecimento global, né? Os acordos internacionais, eles são firmados após reuniões entre cientistas e os governantes dos países. Esses acordos, ele tem o objetivo de estudar e propor formas de reduzir os impactos que as atividades humanas causam nos ambientes, né? Vamos conhecer os principais acordos internacionais votados para a melhoria do ambiente de forma global, né? Temos aí 5 principais acordos. Temos aí, em 1988, foi criado o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é o IPCC, para estudar e compreender as alterações climáticas e suas implicações, bem como os riscos que podem causar futuramente. Em 1992 foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, que aprovou a Conferência Rio 92, utilizada no Rio de Janeiro, a Convenção sobre Mudanças Climáticas, que levou ao Protocolo de Quioto, que foi o maior tratado ambiental entre países até então, né? Quando foi já em 1997, lá na cidade de Kyoto, no Japão, foi firmado
um acordo internacional que ficou conhecido como Protocolo de Quioto, com o objetivo de reduzir as emissões de gases do efeito estufa pelas nações e desenvolver parâmetros para um desenvolvimento limpo. O desenvolvimento limpo, ele consiste na ideia de que as indústrias continuem produzindo e se desenvolvendo economicamente, mas sem causar danos ao ambiente. Já em 2012 foi realizado no Rio de Janeiro, a Conferência do Rio +20, que tem o objetivo de reafirmar entre os países o compromisso instituído durante a Rio 92 sobre o desenvolvimento sustentável e a conservação dos ecossistemas e da biodiversidade. Em 2015 foi proposto o Acordo de Paris, que é um documento que sucede o Protocolo de Quioto e envolve mais países no compromisso de reduzir as emissões de gases no efeito estufa para conter o aumento da temperatura global. Todos esses acordos têm como objetivo a revenção das alternativas ambientais que já existem e a preservação contra novos impactos, visando a manutenção das condições que possibilitam a vida de todos os seres vivos em nosso planeta. Então, todos nós devemos fazer a nossa parte, Não devemos, fulano tem que fazer, só fulano tem que fazer. Não, todos nós, cada um de nós devemos estar fazendo a nossa parte.